Bem-vindos ao Neoncast, a Química Evidência. Hoje o tema do podcast é Ciência na Caixa. Estamos aqui com a Prislaine, doutora em Ciências, e a Débora, neuropsicopedagoga. Não errei, certo? Certo. Perfeito. Bem-vindo, meninas. Eu acho que, como a gente estava conversando antes de começar o podcast, aqui nos bastidores, a gente se apresenta primeiro, né? E aí a gente começa aqui o roteirinho, combinado? Combinado. Quem quer começar? Quer que eu comece, né? Pode ir. Manda. Obrigada pelo convite, Fernando. Nós que É um agradecemos. prazer estar aqui. Eu sou a Prislaine, sou química, pedagoga, filósofa, doutora em ciências. E hoje, atualmente, eu trabalho com ensino de ciências, com projetos para a educação. Né? Eu trabalho com ensino de ciências por investigação e o desenvolvimento de habilidades metacognitivas Que legal. no ensino de ciências. E eu acredito no potencial da atividade prática para desenvolver habilidade socioemocional, habilidade científica, que o Brasil precisa, o planeta precisa, e nós temos que trabalhar juntos, né, para tudo Sim. melhorar. Você estava até comentando que hoje em dia está caindo em desuso, né? E a importância, né, desse trabalho, né? Sim. Os professores, eles estão muito sobrecarregados, na verdade, né? Antigamente, os professores trabalhavam meio período, hoje os professores dão 60, 70 horas de aula por semana. Então, o fato de comprar o material, testar previamente, principalmente na educação básica, nos anos iniciais e educação infantil, além do quesito periculosidade, enfim, quando a gente fala de química, mas os professores, eles não têm formação. Existe uma carência na pedagogia com relação à formação para o ensino de ciências. Entendi. E as crianças gostam, né? E a gente tem que usar o que elas gostam, o que leva elas ao interesse para desenvolver outras habilidades, que é matemática e português, que na verdade é a base dos pequenos, né? Dos anos iniciais. E nada como uma experiência de ciências incrível, colorida, cheia de mistérios, para a gente desenvolver essas habilidades das crianças. Verdade. Antigamente até tinha na TV, né, alguns programinhas, até na TV Cultura, né, tinha o Mundo de Bikman, né, que fazia experimentos, né, eu acho que até aquele Rá-Tim-Bum tinha alguns experimentos, era super legal, né. Sim, isso tem que voltar, né, a gente tem visto aí o que tem acontecido com o nosso planeta, né, os contratempos aí ambientais, né, o que o Sul sofreu, a nuvem de fumaça, o aquecimento global, que vai gerar impacto em toda a humanidade, né, e uma coisa que eu acho muito interessante é que as pessoas, elas são muito imediatistas. Para a gente usar os descartáveis, para a gente estar no jeito que a gente vive hoje, foi muito tempo. Então, a gente tem que começar a fazer o caminho oposto. E é por isso que a gente tem que investir em educação científica. E o caminho oposto, ele envolve mudança de hábito. Sim. E a mudança de hábito é gradual e lenta. Então, nós vamos começar a reciclar mais, a olhar para o meio ambiente de maneira lenta, infelizmente, né? Por mais que nós estamos aprendendo com a dor. Né? Minha mãe sempre falava, não se aprende pelo amor, aprende pela dor. Nós vamos aprender pela dor. A gente já está vivendo isso. Mas a gente precisa promover essa mudança de hábitos. Com certeza, com certeza. E a gente vai falar bastante disso hoje. Que bom. E aí, Dé, conta um pouquinho da sua história. Bom, eu sou a Débora, né? Eu sou formada em pedagogia pela USP e pós-graduada em educação infantil, neurociência e psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. Então, eu atuo há quase 20 anos aí nessa área e já trabalhei em escolas públicas e particulares, né? Sempre com educação infantil e ensino fundamental, que é bem a área da Pri, né? E hoje em dia, né, eu estou atuando na área clínica, né, como neuropsicopedagoga. Então, lá a gente recebe crianças típicas, atípicas, e o ensino das ciências é muito importante para desenvolver as habilidades socioemocionais, além do próprio conteúdo, né? Então, como a Pri está contando aqui para a gente, a criança consegue observar, testar as hipóteses, fazer as próprias conclusões, e ela aprende muito realizando o trabalho em grupo, tem que saber esperar, planejar as experiências, então
não é só uma questão de conteúdo, né? Ela desenvolve diversas competências aí importantes para a vida, né? Para a vida. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer depois, aproveitar que eu tenho 2 professoras aqui, mas eu vou deixar para depois, que é uma pergunta minha mesmo. Mas vamos lá. Vamos começar então, acho que... Eu adorei essa caixinha. Como surgiu Ciência na Caixa? Ciência na Caixa. Eu sempre fui professora, sempre gostei da escola, né? Dando aula de química, ciências. E muitas escolas não têm laboratório. E diferente de todo mundo pensa, né? Às vezes fala, é uma professora. As pessoas sempre pensaram que eu fosse professora de artes. Você diz agora ou nunca tiveram mesmo? As escolas? Os laboratórios. Os laboratórios nas escolas públicas, eles são depósito. Entendi. Porque o laboratório, ele não roda por N motivos, né? Que a gente pode também fazer um gancho, se vocês acharem legal esse discurso, né? Mas voltando, o Ciência na Caixa começou... Eu sempre tinha uma caixa de sapatos, algumas que eu fazia demonstração. Que legal. Eu não conseguia passar para os meus alunos de maneira prática, que eles manipulassem. Mas a atividade... a aula expositiva também tem seu valor, né? A aula com experiência. E eu era um pouco desastrada, né? Como boa italiana, professora, conversa com os braços, assim. Aí falava assim, lá vem a Prislane, a Pri, com a caixa dela. E caía a caixa para todo lado, enfim. Então, eu sempre tive um monte de tralha, né? De laboratório. Eu sempre gostei. E guardava na caixinha, né? E eu guardava na caixa, né? E aí, eu abri um clube de ciências, né? Eu conheci o IENSE no Pará, o meu co-orientador do doutorado, agora ensino, é de lá, o professor Jesus, e eu quis abrir um clube de ciências. Eu falei, se a criança gostar de aranha, nós vamos colocar aranha no microscópio, a gente vai estudar tudo no universo da criança. Abri um clube de ciências, aí veio a pandemia, né, que foi um caos, eu perdi sogro, sogra, cunhado em um mês, e eu falei, nós precisamos fazer alguma coisa pela ciência. E o clube de ciências, eu comecei a montar kits, eu comecei a pensar num clube de ciências por assinatura. Porque a mãe, eu tinha o clube de ciências presencial, mas elas tinham dificuldade, tempo. Meu filho quer fazer, mas eu não consigo levar, buscar. Porque a demanda hoje da mulher que trabalha, ela tem que levar o menino no inglês, no pediatra, no aniversário, e é muito difícil. Não, a rotina hoje é muito difícil. A rotina hoje é muito difícil. Então, aí eu pensei, eu vou fazer um vídeo explicando para a família como ela ajuda a criança a fazer experiência. E são momentos em família. Legal. Isso é muito importante, porque às vezes a criança chega da escola e fala, mãe, a professora pediu uma maquete de um vulcão. A mãe tá tão cansada e ela acaba desmotivando a criança. E a gente quer fazer um caminho contrário, nós queremos motivar e ajudar esses pais que não têm tempo. E aí eles fazem as experiências, pais separados, por exemplo. Meu filho sempre questionou o que os amiguinhos falam, meu pai é separado, eu vou fazer o que lá na casa do meu pai? Nós vamos fazer uma experiência. E eu vou te contar uma coisa, Fernando. Os pais gostam mais do que as crianças, muitas vezes. Porque eles falam, nossa, eu nunca tive a oportunidade de aprender assim. Principalmente com o lado da química, eu achava que a química era aquela tabela periódica, que era só decoreba. Não, a ciência vai muito além. Sim. Né? Hoje a minha pesquisa envolve apagar uma vela com um copo. Legal. E as pessoas acreditam que acabou o oxigênio, e na verdade não é isso que acontece. E quando eu provo por A mais B e desconstruo com experimentos simples isso, os licenciandos, né, que eu trabalho com formação de professores, eles ficam chocados, porque eles sabem fazer altos cálculos, altas análises, né, e erro, enfim, titulações, mas às vezes eles não sabem porque a vela apaga dentro do copo. Por quê? Porque o conhecimento ele é transmitido de geração em geração. E se ele for transmitido errado, isso perdura. E nós temos que deixar com que as crianças tenham senso crítico. Quem falou? Por que apagou? Não simplesmente escrever na lousa. A vela apaga porque acaba o oxigênio, ponto. Isso a gente tem que reconstruir o ensino para preparar essas crianças para cuidarem do planeta e das pessoas. Verdade, com certeza. E eu acho que aqui é o gancho para a gente, ou para você contar para nós, né? Qual foi a primeira caixinha? Então, a ciência na caixa começou, né? Como eu falei, com uma caixa de sapato. Era ciência na caixa, literalmente. A primeira caixinha... O primeiro kit, né? O primeiro kit que a gente fez
eu comecei com a parte da química mesmo. E depois eu fui fazendo transposições didáticas para os pequenos. Então, o meu primeiro kit foi um kit de uma amostra desconhecida. Uhum. Tínhamos 4 soluções. Tá bom. E nós fazíamos Ai, gente, me deu branco. Depois eu posso repetir essa parte? Não, pode continuar. Pode continuar. Pode continuar. O quê? A gente fazia uma eletrólise. Uma eletrólise. Eletrólise, usando uma bateria 9 volts, garrinha jacaré, grafite, né? Que legal. E aí, dependendo da situação, o aluno, né, da graduação, para fazer a condução? Identifica, não, porque você faz a descarga, né? Eletrólise é situações de descarga. Tá. Então, por exemplo, se a gente tem nitrato de chumbo, a gente consegue fazer o chumbo crescer. Se a gente tem, por exemplo, o sódio, ele não se deposita, mas o cloro, uma eletrólise de uma solução de água com sal. Legal. Que isso, qualquer professor pode levar isso na sala de aula. A gente tem um cheirinho de piscina, que é o gás cloro. Sim. Né? Então, fala, não, isso aqui provavelmente tem cloro, porque olha o cheiro, né? E aí, eu fiz essa primeira experiência na caixa, que tinha 4 soluções, que era a amostra 1, 2, 3, 4, e que os alunos, eles tinham que descobrir quais eram, usando os conteúdos e técnicas simples de eletrólise. Que legal. É isso. Aí foi o primeiro, né? Foi o primeiro, foi aí que começou. Aí eu também fiz muitos cursos formativos aqui com a professora Maria Eunice Marcondes, que é do Grupo de Pesquisa e Ensino de Química, da USP. Que legal. E nessas formações, ela me ensinou a fazer uma proposta temática. E isso me inspirou a montar. Nós começamos... O primeiro livro que eu escrevi foi Química em Caixas Temáticas. Porque aí eu tenho caixa química forense, eu tenho a caixa cristais, alimentos. Que legal. Então, a gente fez baseado em temas, porque a contextualização, ela vai surgir dependendo da realidade local. Por exemplo, se eu estou ensinando pH no Pará, eu vou usar açaí como indicador natural, porque isso faz parte da realidade deles. Então, é isso que a escola perdeu um pouco. Porque o aluno fala, por que eu vou aprender química? Né? Verdade. É muito longe da realidade das crianças. Tem que ser algo significativo dependendo do contexto, né? Dependendo da realidade social, cultural. E a química tá no dia a dia de todo mundo, né? Sim. Sempre tem alguém que inventa de misturar a cândida com outro produto de limpeza e dá aquela reação, né? Você falou do gás cloro, né? E quando a gente chega em escola e pega o professor fazendo sabão caseiro com soda para criança pequena? Hoje a gente faz sabão na caixa, no método Ciência na Caixa, a gente faz sabão com cinzas. A gente entra em história da ciência. Que legal. A cinza, na verdade, são metais alcalinos e alcalinos terrosos, aquele pozinho branco, que é matéria inorgânica que não vai se perder. Então, cantinho de churrasqueira. Todo mundo tem, da classe social A até a C. Você pega lá a churrasqueirinha, o pozinho, você coloca com óleo e se você agitar um pouquinho de água quente, fazer um banho morninho, você já vai ter sabão e cheiro de sabão caseiro. Que legal. E então a gente não precisa usar soda, porque se espirrar, por exemplo, hidróxido de sódio no olho de alguma criança, não. É um processo reversível. Aí que a gente tem que cuidar da formação, a gente tem que cuidar da periculosidade, é aí que entra a química, o Conselho Regional de Química, né, que tem que se aproximar das escolas. Eu acredito assim, o seu projeto é muito interessante, né, do Ciência na Caixa, porque nas escolas as professoras têm bastante resistência em fazer experimentos, até por não ter essa formação, né, na área química. Então, assim, quando eu trabalhava no Arquidiocesano, né, numa escola particular, a gente desenvolveu vários projetos, né, científicos, com a educação infantil. Então, a gente tinha muito esse cuidado, né, que você está falando de periculosidade, e a gente fazia tanto experiências simples dentro da sala de aula, né, que usam menos recursos, como experiências no laboratório, né? Lá tem um laboratório bem equipado e tinha até um professor de ciências que ajudou muito a gente, que era professor de ensino fundamental, do médio, enfim. Então, tem essas vantagens aí quando a escola tem mais recursos, né? E as crianças adoravam. Então, a gente fez experiência tanto de mentos na Coca-Cola, ou mudar a cor da flor, como experiências usando equipamentos do laboratório mesmo, né? E a gente percebe que as crianças têm muito interesse. Chamava Pequenos Cientistas, né? Então, depois a gente fez um portfólio, mandou tudo para as famílias, né? Então, acompanharem, que também é bem bacana.
E as crianças testavam, tinham que levantar as hipóteses, tinham que, aquilo lá que a gente falou, tinha que saber esperar, então a gente trabalha o controle inibitório, tinha que planejar, organizar. Então, é muito interessante, assim, né? Dividir tarefas. Dividir as tarefas, quem que vai fazer o quê. E aí eles, né, discutem, assim, não, eu quero colocar água, eu quero fazer isso. Mas cada um tem que fazer uma coisa, né? Então, é muito interessante, assim, para as crianças aprender, né, através dos experimentos. E o que acontece? A Consciência na Caixa facilita muito, assim, a vida do professor, Sim. né? Porque já é um kit que já vem com os equipamentos, né? Já vem com os materiais. E também já vem super bem elaborado, né? Por você ser da área. Então, inovaria, né? As experiências. Porque, geralmente, a gente, na escola, sempre faz as mesmas experiências, Sim. né? E, pelo que eu tô vendo no kit, tem experiências bem inovadoras, né? Tem. Então... Isso é importante. É muito importante para variar mesmo, né? As experiências. E mesmo que a professora não tenha uma formação em química, ela consegue aplicar, né? Sim. E até você, em algumas escolas, pelo que a gente estava conversando, vocês vão dar a formação também para os professores, né? Sim, é importante a formação, porque o professor ele tem que entender, ó, isso a gente tem um problema, gente, que vem lá, eu tô falando em formação de professores em universidades públicas dentro do estado de São Paulo. Eu tenho relatos na minha pesquisa que tem aluno que escreve assim, o professor queria saber se eu sabia pingar gotas. Porque vem um roteiro tão engessado que é totalmente diferente da proposta investigativa. A proposta investigativa, ela é aberta, né? E isso que eu tento passar para os professores quando eu faço questão da formação. Por quê? Se a criança quiser colocar um corante, ela vai ter que argumentar o porquê e ela tem que ter esse espaço. Que nem roteiro de aula experimental, eu fiz faculdade, eu dei aula de laboratório, sempre fui pro laboratório, eu sempre gostei. E aí, os professores não gostavam, né? E eu sempre fui a do laboratório. Porque dá trabalho. Você tem a pré-aula, você tem a pós-aula, né? Sim. E tem roteiro que fala assim, misture 5 gotas do reagente A com 5 gotas do reagente B, você verá um precipitado amarelo. Ele já te conta a resposta. Você entende? Então, assim... Acaba com a experiência, né? Tanto eu sei da importância, por exemplo, na química analítica, de nós treinarmos os alunos com a parte procedimental, que é o tripé da educação, né, Débora? O procedimental, atitudinal e conceitual. O procedimental, ele tem que saber mexer numa pipeta, ele tem que saber conduzir uma experiência dentro da química boa. Mas... e tem o seu valor, né? Mas, por exemplo, marcha analítica, até o nome fala que a gente está marchando, né? A gente tem que entender como a gente pode reconstruir aquilo. E a minha pesquisa acadêmica hoje em educação, ela mostra que os alunos que estão sendo futuros professores, eles nunca pararam assim, mas por que o professor fez esse roteiro? Eu poderia mudar? Aí eles argumentaram para mim na minha coleta de dados, mas eu não tenho esse espaço de mudar o roteiro. Então, se a gente não mudar, como a gente vai inovar? Exatamente. Como a gente vai criar? Como a gente vai melhorar? Sim. Né? E existe ainda aquele papel hierárquico, né? Não que a gente fala assim, vamos virar uma bagunça. Tanto que na minha aula, quando eu dava aula, eu dei aula por 15 anos, tinha barulho. E a coordenação não gostava, porque ela passava na porta e falava, olha a turma da Prislane, que bagunça. Sei como é. Como se barulho determinasse estar aprendendo. Mas eles nunca entraram e viram, não, eles estão conversando entre eles sobre o assunto. Exato. E eles se interessaram porque eu trouxe uma experiência. E quando você fala em experiência inovadora, Débora, o que acontece? Eu tinha disponibilidade, tempo e interesse. Eu ia em ferro velho atrás de pedaço de zinco. Hoje eu mando um pedacinho de zinco pro professor, porque ele não tem esse tempo. Então, a gente estuda metais, né? Então, eu tenho experiências que se chamam assim, metal é tudo igual? Mas o cobre é amarelinho. A gente tem, por exemplo, o alumínio, que tem o papel alumínio dentro da nossa casa. Mas aí a gente tem o zinco, que a hora que você coloca um zinco com um pedacinho de prego, o prego não enferruja. Então, você trabalha com corrosão, você tá lá na indústria química, porque é uma disciplina na engenharia química, a corrosão. Então, você está despertando. Falar, mas você vai ensinar química para os pequenos? Não, a gente vai fazer sentido. Por que eles não gostam da química? Os pais não gostavam da química. Porque quando eles chegavam para aprender aquilo era jogado de forma abstrata.
Só o conceito, né? Só o conceito. Então, a gente vai aguçar eles e aí eles vão dar uma continuidade. Para quando eles chegarem numa representação, que vamos dizer, a linguagem da química, numa equação química, aquilo faça sentido. E que ele tem interesse para prestar atenção e entender como funciona, né? Porque se não for algo que ele está interessado, ele já tem uma barreira, né? Se o primeiro contato que ele vai ter com química é aprender estequiometria, química orgânica, não faz nossa, que negócio nenhum. chato, né? Eu sempre dei aula e, assim, eu errei muito, né? Então, a hora que eu falo, gente, se eu pudesse voltar atrás, porque eu me formei em química numa boa instituição, sempre gostei de dar aula, mas eu entrava no primeiro ano, no 9º ano, dando distribuição eletrônica de Linus Pauling. 1 S2, 2 S2, 2 P6. E, gente, aquilo assim, sem contextualização. E a contextualização para o pessoal da área técnica, por exemplo, das universidades, é, por exemplo, ácido. Ácidos são substâncias que têm um hidrogênio ionizável. Isso para ele ser contextualização, e não é. A contextualização vem do social. Isso foi que a educação me ensinou. Ele precisa saber assim, por que é importante eu aprender ácido? Qual é a importância do ácido no cotidiano da minha comunidade? Se estão despejando ácido num rio e estão poluindo, como eu faço, né, para cuidar das pessoas? Como que eu vou argumentar? Como eu vou me defender? Eu acredito que aí que vem os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que a gente até viu aqui, que tem na caixa, né? Que é o ODS, né, que a gente trabalha muito também na escola. Então, ensinando para os alunos, né, sobre essa sustentabilidade. Então, entra a química aí na reciclagem, no tratamento de água. Então, a ciência na realidade mesmo, né, no mundo, para conseguir ajudá-los, né. Quando a gente entra em ODS, o ODS não é novo. Por que ele tá na moda? Porque a gente tá vendo que o planeta tá afundando. E porque nunca se falou tanto de capitalismo consciente, né? Nunca se falou tanto, né? E aí, quando a gente entra Isso eu tô falando para vocês de professores. Não tô falando da comunidade. Da comunidade científica. Sustentabilidade, as pessoas, elas associam rio, ar, lixo. Bacana. Tem tudo a ver, né? Mas a sustentabilidade já vai além. A sustentabilidade no dicionário, Fernando, é saber se defender. Que legal. Por isso que a gente tem ODS de igualdade de gênero. Por isso que nós temos ODS de educação. Erradicação da pobreza, da paz. A sustentabilidade é além da matéria. Nós somos químicos, a Neon vem de química, mas a sustentabilidade vai além da matéria e suas transformações. A sustentabilidade envolve pessoas, né? E isso que a gente não pode separar. Com certeza. Você sabe que a gente estava até conversando anteriormente, né? Um pouco antes de começar o podcast. A Neon é a primeira empresa B de reagentes analíticos do país, né? E B, né? Quando você é B, quer dizer que você é uma empresa for benefit, né? Então você está lá para entregar benefícios também, né? E os benefícios são impacto social e ambiental, né? E até por isso a gente atende 16 das 17 ODS, né? São 17, se não me engano. São 17 ODS. É isso. E a importância de... A gente está falando aqui do estudo, né, para os pequeninos, né? Mas a importância de colocar essa consciência para todo mundo, né? Para nós adultos, porque, veja, o que eu fico pensando, se nós não temos essa consciência, como que nós iremos ensinar para os pequenos, né? Não temos. Não é? Então, pelo menos, a Neon, que ela tenta fazer, né, a gente faz a nossa parte, né, que é tentar compartilhar esse conhecimento e o entendimento do porquê é importante isso, né. E eu acho que vai ter, a gente tá falando da ciência na caixa, né, eu sei que a gente vai ter, a Neon vai estar aqui, né. Vai estar então, com a gente. Na hora que os pequeninos verem, mas por que Neon? Porque a Neon se preocupa com o impacto social e ambiental. E tem tudo a ver com o que a gente quer ensinar para vocês. Nós temos que falar a mesma língua. Exatamente. Né? Para parcerias frutuosas, que vão vir muita novidade e nós vamos chegar aí na comunidade para transformar mesmo, para ensinar e mostrar que é preciso mudar hábitos, como eu comecei esse podcast, né? Verdade. Eu trabalhei em escolas de elite, Fernando, onde o professor jogava o papel e a banana no mesmo lixo e tinha acabado de colocar 3 R's da sustentabilidade na louça. Então, assim, é um cara de má índole? Não. Uma pessoa incrível,
Mas são hábitos. Olha que eu sou professora de química, eu vendo isso. Tem hora que na minha casa eu falo, pelo amor de Deus. Para ensinar a minha ajudante, eu fiz o lixo cheiroso e o lixo fedido. E mesmo assim, sempre tem assim as demandas. Eu chego em casa, ela tá lavando a calçada, eu tenho vontade de pegar a mangueira e assim, ela é meu braço direito e esquerdo, né? Mas assim, mas eu preciso lavar aqui. Eu falei, não, você não precisa. E desconstruir uma coisa que foi construída por anos. Copo descartável. Né? Eu fui numa festa junina aqui em São Paulo, começaram as festas juninas, falei, vou aproveitar o final de semana. E aí eu tomei um copo de chopp, aí eu falei pra pessoa, você não tem, pode reutilizar o copo? Aí a pessoa falou pra mim, eu não posso. Eu falei, não, você nem encosta na biqueira do chopp, é um copo a menos. Não posso. Então, assim... Não há essa consciência. Não há, e tudo bem que tem a parte de contaminação, mas a gente precisa de inovar com relação a isso, né? Eu tive na Europa o ano passado, e lá o McDonald's, as fast food em geral, eles usam colheres de madeira, bandeja, copo, tudo reutilizado já, né? Então isso vai acontecer. Nós vamos ter, o lixo vai ser um problema de cada um em casa. Sim. Nós não vamos ter mais coleta de lixo, porque resíduo que a gente tem hoje, a coleta de lixo, é uma coisa que precisa parar. Zerar. Você vai ter o papel, o metal, o vidro e a sua composteira no cantinho da sua casa. Isso vai dar trabalho e a gente não tem tempo, porque a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa viajar. E eu tô cansada, e eu tô com estafa, eu tô com burnout, preciso da terapia. Enfim, é uma pressão. Só que o meio ambiente, ele vai causar um impacto. E a gente já tá vendo o preço disso, né? E nós vamos ter que repensar. Exatamente. E vai dar trabalho pra mim, pra você e pra você, viu, Débora? E as crianças, elas aprendem muito através do exemplo. Então, isso que você falou. Se você faz errado, a criança vai aprender assim. Por mais que, às vezes, né, na escola a gente ensina, né, como ter ações sustentáveis, mas se em casa é diferente, a criança vai seguir o exemplo da família, né? Sim. Então, na escola a gente ensina muito isso. E agora, na área clínica, eu também tento colocar sempre esses temas aí também na clínica, né? Nas sessões de terapia. Então, por exemplo, a gente trabalha muito com jogos, né? E tem jogos relacionados à reciclagem. Então, a gente trabalha muito com as funções executivas, né, na clínica. Por isso que a gente fala que é para crianças atípicas, mas típicas também ajuda muito, né, no desenvolvimento infantil. Hoje em dia todo mundo precisa. É todo um espectro, né? As Então, pessoas, elas radicalizam atípicas e típicas. Não, é um espectro. Então a gente fala assim, né, a neuropsicopedagogia, ela é importante para qualquer criança, na verdade, né? Mas então, lá a gente trabalha muito com jogos, né? Então temos jogos de reciclagem, tem jogos com leitura, com interpretação, com linguagem matemática, enfim. Então, além dessa parte toda de conteúdo, a gente trabalha muito as funções executivas. E eu acredito que o Ciência na Caixa vem para contribuir muito com isso, né? Então, a Pri atua mais nas escolas, mas agora a gente está querendo levar para a área clínica também. Então, vai contribuir muito aí com as sessões aí das crianças. E o bacana é que, por exemplo, uma criança com altas habilidades, ela pode desenvolver um método. Você não mostra o roteiro. Então, a gente chama isso no ensino investigativo de ciências de nível de abertura. Uma criança com dificuldade, uma criança que tem, por exemplo, uma criança com autismo, enfim, ela pode aprender a pingar. Ela pode lidar com toque, que para ela às vezes é uma barreira. A sensibilidade, né? O movimento de pinça. E tudo dentro da mesma experiência. Nós não estamos colocando a criança para fazer um experimento diferente, né? E o Ciência na Caixa, ele sempre traz uma novidade. Água e óleo, o professor tem em casa. Sim. E a gente estimula ele a usar. Então, isso é uma porta aberta. Tinha aquele experimento, né, que se fazia com álcool, água e óleo, né? Eles não sabiam a densidade, pra saber a densidade. Sim, esse a gente tem a torre de líquidos. Isso. E bacana que dá para adaptar de acordo com as necessidades de cada criança. Exato. Com a potencialidade aí de cada um. Não é fechado. Quando a gente fala em ensino, a gente não pode ter um método fechado. Eu entendo que quando a gente, como doutor em ciências, que a gente existe um método que não vai poder mudar. Bacana, mas eu tô falando em educação, eu tô falando em criatividade, eu tô falando em criticidade, tô falando em aprendizado. Então, assim, a gente tem que separar, né, uma coisa de outra, né? Tu não fala, mas a técnica.
A técnica, ela é importante, mas para a educação a gente tem que deixar a criança desenvolver. Sim, ela desenvolve a flexibilidade cognitiva, porque ela consegue ir atuando de acordo com o contexto dela, porque ela tem interesse. E argumentar. Às vezes a criança aprende com o colega e não aprende com o professor. Verdade. Né? E tem a questão também do erro, né? Fala um pouco do erro. Do erro. É muito importante. Boa. O erro é uma longa história, né? O erro no ensino de ciências, mão na massa. Eu dava aula num cursinho em Bauru, uma escola das mais conceituadas da cidade, e o professor de química passou na porta do laboratório, falou, eu tô indo lá pra dar uma aula de titulação. Eu falei, leva a fenolftalina, pelo menos pra eles conhecerem a mudança de cor, porque é um rosão, assim. Sim. Não, mas e se der errado? Assim, é como se ele fosse perder a credibilidade como professor, né? E o erro faz parte da construção científica. Um medicamento que faz bem hoje, daqui 5 anos, a gente pode descobrir que ele faz mal. Sim. Né? Isso acontece muito. Acontece. E outra, existem fatores políticos e financeiros por conta da ciência. A ciência não é neutra. A própria pandemia mostrou muito disso, né? Você tinha uma série de grupos de remédios, né? Ou vacinas, né? E dependendo da tua posição política, você era a favor de um ou a favor do outro. Mas, tecnicamente, a questão que era o mais importante, que era a cura, né? O remédio ir lá e te ajudar a curar. Não havia tanto interesse, aparentemente. Né? Não. E assim, a gente melhora medicamento, a gente exclui medicamento. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, no dipirona não pode usar. E eu adoro dipirona. Então, assim, depende da região. Se a ciência ela é única, ela não deveria ter essas diferenças, né? E a questão é entender, eles estão certos ou estão errados? Eles tiraram a dipirona por algum interesse farmacêutico? Por quê? Qual que realmente é melhor? Outro problema sério agora, né? Eu sempre fui nerd, uma pessoa estranha. Porque sempre assim, hoje eu sei que eu tenho TDAH e depois de velha eu fui diagnosticada e é interessante você se conhecer. Verdade. Né? Eu sei porque eu deixo as pessoas falando sozinha, porque se não me interessa, eu não tenho foco. E eu viro as costas e falo tchau. Fala, gente, ou ela é snob ou ela é mal educada. Não, isso é um problema. Que eu faço terapia e hoje eu tô me conhecendo. Só que existe o modismo. A Débora deve estar vivendo muito isso. Porque vem com o apoio da indústria farmacêutica, de medicação. São medicamentos fortes, que nem assim a gente tem o Venvance, que é um medicamento que é uma anfetamina, né? A gente coloca uma parte da molécula... eles agregam alguma coisa, só que, assim, é uma droga forte. Tudo bem que elas podem ajudar, né? Eu sempre falo de droga para os meus filhos. Uhum. Meus filhos, assim, droga não é ruim. Se fosse ruim, não estava todo mundo vendendo. A gente tem que saber a consequência. Exato. E para que ela está sendo usada? Qual é a consequência da droga? Né? A consequência, que nem tem o crime organizado, a droga lícita, a droga não lícita. Mas nós temos drogas lícitas hoje, que é um problema seríssimo de saúde pública. Sim, na área da educação tem muita essa discussão, né? Por conta dos diagnósticos, né? De TDAH, de autismo. Se toma remédio, né? Então, a gente sempre fala, tem que ter a orientação do neuro, né? Do neuropediatra. E aí, os neuros, eles conversam muito com a gente... porque é uma equipe multidisciplinar, com então certeza. Não adianta você só avaliar aquele momento ali da consulta, né? Então tem que ser avaliado, né, com a psicóloga, com a neuropsicopedagoga, e aí a gente faz uma equipe multidisciplinar, e que aí em conversa com o médico, com a área clínica, o médico decide se a medicação, a dosagem, enfim. Mas a gente toma muito cuidado assim, precisa realmente da medicação? Tem casos que precisa, tem casos que não. ajuda. Então, eu tô contra o tratamento. Mas claro, tem que ser bem avaliado, assim, né? Não pode simplesmente, a criança é agitada, vai tomar remédio. Ou a criança não presta atenção. Tá, mas ela não presta atenção em quê? No que ela tem interesse, ela presta. É isso. Então, assim, a gente tem... Senão tudo é remédio também. Senão tudo é remédio. Então, lá na clínica, a gente tem tanto testes, né, quantitativos, né, que já são testes estudados, né? Mas vale muito também a nossa observação clínica, né? Porque a gente tem a gente faz a intervenção, né? A gente faz a avaliação, a intervenção,
E aí, a partir da conversa aí entre todos os terapeutas, junto ao médico, aí sim, falar, é o caso de medicamento? Não. E da escola também, né? Porque aí a gente tem que saber como que a criança está indo na escola, como que ela se comporta num grupo, porque na clínica é individual, né? E no grupo, muitas vezes, é diferente. Então, são vários fatores aí a serem avaliados, não é uma decisão fácil de ser tomada. E uma coisa que eu não sei se a gente vai conversar aqui, mas eu lembro que você contou que um dos kits tinha a ver com alimentos, né? Muito tem a ver com a nossa alimentação, né? Às vezes vai um idoso que aparentemente tá com sintomas de Alzheimer, na verdade é só falta de vitamina B12, né? Sim. Né? E vai lá e o remédio, né? Como tem a ver com química, eu lembro também que antigamente, isso no século XIX, né? As pessoas, ou no século XVIII, eu não lembro bem, né, as pessoas tomavam cerveja em caneca de estanho, né? E aí se contaminavam, e aí dava uma doença, não lembro o nome, que parecia que você estava morto, né? Mas não era isso, né? E aí as pessoas eram enterradas vivas, né? Sim. E aí muitos depois voltavam e estavam já enterrados, né? Então quando eles iam descobrir, né? Porque existia uma limitação de espaço, né? Então você tinha que ir trocando, né? Você via que os caixões, as urnas estavam todas riscadas, né? E aí foi por isso que introduziram um sino lá no local e ficava um vigia, né? Então, se a pessoa amarrava no braço, se a pessoa acordasse, tocava o sino. É por isso que falava assim, salvo pelo gongo, né? Sim. Mas era por contaminação de estanho, né, na cerveja. Nós temos muito que aprender com a história da ciência. Exato, por isso que a química é importante, né? Você falou de anfetamina, eu lembrei do Breaking Bad também, né? Um seriado interessante, né? E que trabalha que faz metanfetamina, né? Mas eu lembro que eles tiveram uma dificuldade lá num episódio que acabou a bateria do carro. E aí ele era um químico, né? Ele falou, não, mas eu tenho um hidróxido aqui, se a gente conseguir moedas e parafusos, a gente consegue fazer uma bateria. Aí o outro ator pergunta, mas por quê? Por causa do zinco. Sim. Se for zincado, galvanizado, aí monta uma bateria, né? Então, eu fico pensando, eu sei que tem uma série de motivos para que a ciência na caixa, mas saber solucionar problemas, né? É o mais importante quando você chega na tua vida adulta e vai trabalhar numa empresa, né? Porque o que a gente mais quer é pessoas que saibam resolver problema, não que virem parte do problema, né? Sim. Então, você introduzir essa habilidade desde pequenininho, né? As crianças conseguem solucionar problemas, né? Eu acho que é essencial. É muito interessante. E isso a gente trabalha muito, né, com a parte científica, a resolução de problemas. Uhum. Então, por isso a gente vai estar levando aí a ciência na caixa também para a área clínica e trabalhando com o STEAM, né? Que o STEAM é a mão na massa de diversos conteúdos aí, entre eles a ciência, para a criança poder, na prática, vivenciar, né? Então, muito interessante. Vou te contar, quando a gente fala de STEAM, matemática é ciência, história é ciência, né? Existe um livro que eu gosto muito, do Chalmers, que fala o que é ciência, afinal? Né? Um livro de filosofia. O que é ciência, afinal? Então, o que você estava comentando, né? Do interesse das crianças, só fazer um adendo aí. A gente tem um ditado que é muito bacana, que fala, se você medir a inteligência de um peixe para subir em árvore, ele vai ser um estúpido. Então, eu já tive alunos que se auto-sabotaram em vestibular, porque existe uma expectativa dos pais. Verdade. Que o filho, ele tem que ser o melhor aluno da turma, ele tem que tirar 10. Aí essa criança fica extremamente sufocada e ela tem que corresponder à expectativa daqueles pais, fazer uma coisa que elas não gostam, né? O pai queria que a criança fizesse medicina, ele tinha nota para medicina. O menino respondia tudo que eu perguntava. Só que ele olhava para mim e falava assim, eu quero fazer física na USP. Mas meus pais não querem que eu faça física na USP. Então, quem sabe se eu não passar no vestibular, eu consigo fazer física na USP. Hoje faz medicina, eu perdi o contato, mas muitas vezes eu julguei alunos, sabe, Fernando? Uhum. Principalmente na classe alta, que a gente espera que tenha uma estrutura, um recurso, por exemplo, de uma psicopedagoga, de uma psicóloga. Mas eu já conheci pais que eu penso, a criança é melhor do que encomenda. Entendeu? Mas é que a parte emocional, né, influencia muito. Não, ele tem que ser o melhor aluno, e um valor para nota. Nota é uma coisa extremamente subjetiva. Nós falamos da importância do erro. O meu filho não pode errar. Às vezes ele vai aprender mais com o erro.
né? Mas a questão da nota nas escolas, né, ainda tem, né, principalmente nas escolas tradicionais, enfim, que é a maioria. Mas, assim, o bacana, atualmente, as escolas estão pensando não só na prova, né? Porque a prova é uma coisa assim, você estuda o conteúdo, mas no dia pega muito a parte emocional. Então, a criança pode estar nervosa, enfim. Então, até estava falando com a professora da minha filha outro dia, e ela falou assim, não, a gente não avalia, né, só a prova, só a nota da prova. A gente avalia a participação em aula, a responsabilidade, como que se socializa com o grupo. Então, hoje em dia, eu acho que isso tá melhorando muito, evoluindo, e acho que tende a evoluir mais ainda, né? Então, as escolas estão fazendo muitos projetos, né? A dificuldade, né, que a gente estava até falando da ciência na caixa, é que é muito conteúdo para dar, e às vezes não tem espaço no currículo para colocar uma atividade prática, né? Então, assim, a ciência na caixa até facilita aí a vida dos professores, mas tem que achar um tempo ali, um espaço dentro do currículo que é cheio de matéria, para conseguir fazer atividades mais significativas, né? Sim. Então... Na minha época, quando eu era pequeno, né, eu ia fazer até essa pergunta, Dé, em que momento que a gente introduz a ciência para os pequenos, né? Eu lembro que na minha época era estudos sociais. Você tinha os estudos sociais, né? Mas estudos sociais era tipo história e geografia, né? História e geografia, né? E aí as ciências... Entrava um pouco depois, né? Uhum. E em que momento que a gente já começa a entrar com a ciência? Não, desde pequeno já dá para começar, desde, sei lá, 2 anos. Na época eu dava aula para crianças de 4, 5 anos e a gente já conseguia fazer tranquilamente. A sombra. A criança conhecer a sua sombra. Esses dias eu tava com a minha... Eu tenho uma sobrinha neta, né? E aí eu tava com ela se encantou pela sombra dela. Então, é um mundo de descobertas. Sim. Observar, né? Então, a gente tem que ensinar desde pequenininho a observar. E depois a gente vai refinando esse conhecimento para que eles possam se defender. Que ser sustentável é se defender. Como eu comentei com vocês, né? Não, e além das experiências, né, de experimentar, a Pri também tem um projeto de literatura, né? E aí também muito interessante aqui, pesquisei, de literatura multissensorial, inclusiva, porque a partir dessa literatura a gente também consegue trabalhar temas como, sei lá, empatia, colaboração. Resiliência, os cientistas, né? Eu tô com um projeto aí com uma editora que a gente trabalha história da ciência, né? Uhum. Porque quando a criança, assim, você fala de Einstein pra ela, mas eu jamais vou ser Einstein. O Einstein tinha problema na escola. O Einstein foi um cientista na cabeça das crianças, mas ele nunca teve num laboratório. O Einstein era um teórico. Então, assim, tem dentro de uma biblioteca um cientista, né? Verdade. Porque a gente volta à pergunta, o que é ciência, afinal? Né? Uhum. A gente volta essa pergunta. E a gente mostra também que a história da ciência, que eles eram persistentes. As crianças hoje, elas desistem. Né? A gente tem o comodismo que veio... É porque tá tudo na mão hoje em dia, né? Culturalmente. Então, assim, tem o comodismo... E eles não, né? Eles persistiram, não, minha teoria tá certa. E outra, quando a gente fala, por exemplo, de Lavoisier, ele veio mostrando a composição do ar, e ele desconstruiu tudo o que pensavam de ciência. Só que aí ele enfrentou toda a comunidade científica, mas você tá falando que o que a gente tá falando tá errado? Tá. E o ego? Olha como a gente entra na filosofia, né? E é muito difícil, então as pessoas, elas negam. E tem vários interesses. Na época não tinha tanto interesse financeiro. A gente volta naquela velha história. Qual medicamento é o correto? Né? A gente fala... E o viés político, o viés ideológico, isso tá tudo em ensino de ciências. Eu vou contar uma história para você aqui, que eu estava dando aula num curso na pandemia, de química. Lá em Bauru, na Unesp, eu pedi para os alunos do curso de licenciatura. Falei, vocês vão trazer um álcool 70. Eu já estava desconfiada desse álcool 70. Que a gente tem porcentagem em volume e porcentagem em massa, respeitando as densidades. Para começar, eles nem sabiam o que era NPM e tal. Eu falei, bacana, eu quero que vocês vão no mercado e compram um álcool 70. Se não tiver muito caro, eu compro 46. Eu vou devolver esse álcool para vocês usarem em casa na limpeza. A gente só vai analisar ele. Pegamos um canudo de milkshake.
Peguei fita veda-arroz com parafuso, coloquei uma fita dentro desse canudo, uma tirinha de papel milimetrado, 1, 2, 3, 4 centímetros. No laboratório, na universidade, eu tinha álcool PA 100% e água. Fizemos uma curva. E a gente descobriu que os álcools, que o álcool que eles compraram não era 70. Uma marca era 70, era sempre abaixo. Então, assim, por que eu tenho que saber química? Para você não ser trouxa. Para você não ser enganado. E isso a gente sabe que veio da biologia, que se o álcool não for 70, ele não tem uma resposta bactericida eficiente. Não é à toa, por isso que não é 80 e 60. Aquilo ali é um conhecimento científico. E aí eu comentei com ele, e tudo assinado. E os químicos que assinam sabem. Ou deveriam saber, né? Então, eu comentei com eles, eu falei assim, a gente podia fazer uma chamada para o poder público. Aí entra a governança, a gente vai defender. Então, mas os alunos, não, eu não tenho tempo, tô cansado. Enfim, eu só sei, gente, que a gente compra, tava comprando água aí, achando que tava comprando álcool. E assustador. Gato por lebre. Gato por lebre. É muito comum, né? Muito comum. E eu estava lendo aqui a frase, né? Investir em educação científica é essencial para garantir um futuro mais equitativo e sustentável, né? E você disse da reciclagem e tudo mais, né? Nós temos 16 das 17 ODS, até porque a gente faz a logística reversa, né? Sim. Mas o desafio é a economia circular, né? O produto não morrer, né? Ele se renovar, né? Tem até a questão do plástico, né? Que colocam como vilão e na verdade não é, que só não há um interesse em se reciclar, né? Talvez por uma questão monetária, né? De quanto custa, né? Mas se há um entendimento da importância da sustentabilidade como um todo, né? Dos pequenininhos até os maiores, né? Eu acho que aí sim a gente fala de um impacto positivo, né, no meio ambiente e talvez reverte essa questão do aquecimento global e tudo mais, né? Nós não vamos ver. Nossa geração não. Mas nós temos que preparar as futuras gerações. Dizem que a gente consome todos os recursos do planeta até agosto, mais ou menos, né? E depois disso a gente isso fica negativo, né? Tudo que o planeta consegue gerar, a gente consome muito antes, né? Também pelo tamanho da população e tudo mais, né? Então, como que a gente faz para não consumir tanto? Sabe o que eu acho, Fernando? Que a nossa guerra vai ser por água. Verdade. Hoje a gente está vendo guerra por território. Nós vamos fazer guerra por água doce, né? E as pessoas, elas não têm consciência de economizar água. Então, ainda precisamos trabalhar. Por isso que eu acredito muito nos pequenos. Conforme eu fui estudando o ensino de ciências, conforme eu me formei em filosofia, em pedagogia, Débora sabe o que eu tô falando, não adianta eu pegar um menino adolescente. Não que, agora a gente não vai ensinar. Nós vamos continuar o método de ensino, né? Isso é uma grande discussão, inclusive, na educação, né? Porque o professor também, ele ensina do jeito que ele aprendeu. E eu tenho uma imagem, depois eu vou passar para você, que é uma pintura da Universidade Medieval, né, que tem os alunos, o professor lá no alto, no púlpito, enfim, e os alunos todos desinteressados. Então, assim, a escola ainda está nesse modelo, né? Existe agora essa polêmica do celular, né, na escola, e eu estava conversando com 2 crianças essa semana, que eu estava gravando uns vídeos e as crianças falaram para mim, nossa, e agora proibir o celular? A gente usa do mesmo jeito. Então, assim, usa escondido, a mentira, né? Como a gente consegue lidar com isso? Eu sei que é um grande desafio, eu entendo. Não tô questionando, vamos liberar celular e joguinho. Mas, assim, os joguinhos são super legais. Tanto que você usa, é um recurso, você usa o jogo. O recurso que a gente usa é a experiência. Fala assim, mas eu tenho que aprender português. Tem uma experiência do material do STEAM que eu fiz, que é da literatura João e o Pé de Feijão. Então, a gente planta um milho, né? E aí, a gente pega um feijão e compara. Mas, eu fui enganado, eu comprei milho. Essa folha mais compridinha, ela é do milho, ela não é do feijão. Pros pititico. Exato. Aí você vai lá e pinga 2 gotinhas de cobre diluído, de sulfato de cobre, e aí o pessoal joga tonelada em piscina aí, e a gente sabe da quantidade, que é uma quantidade que não tem problema nenhum.
né? Eles fazem doce em tacho de cobre, enfim. Você pinga 2 gotinhas, a plantinha não cresce. Então, tem um experimento que chama o feijão doente. Então, mostra o efeito da contaminação, né? Com coisas simples e criativas, a gente pode também pegar uma água suja, a gente pode pegar um remédio, alguma coisa que não tenha periculosidade para eles, e macerar e jogar. Falar, e se a gente jogar isso no rio, o que acontece? Dentro do universo deles, a gente já prepará-los para essa demanda, né, Débora? Não, são ideias muito interessantes, porque geralmente a gente planta o feijão, eles vêm crescer, mas essa parte de pingar uma outra coisa, né, um outro produto para ver como vai ser a contaminação, tá? É bem interessante. E fui enganado. Eu comprei feijão e me entregaram milho. Então, assim, e essa é a criticidade dentro do universo dos pequenininhos. E como eu sei? Olha, eu vou observar a ciência, eu vou observar o formato da folha, a cor da semente. Que é o que não é feito hoje, né? Eles não é. Coloca o feijão, vamos olhar crescer, médica, régua, matemática, bacana. Só que cadê a aplicação prática social? Sim. E isso a gente precisa. É preciso investir em formação de professores. É um desafio, né? O Ciência na Caixa hoje a gente tem muitos professores. Os professores têm... Porque eu ainda acredito nos professores. Era isso que eu ia te perguntar aqui, até porque você falou de desafios, né? Quais são os próximos passos para o Ciência na Caixa? Então, eu quero atingir mais professores, porque o ideal é que todas as crianças tenham a experiência. Mas se a gente formar bem um professor com uma caixinha, se ele chegar na escola com essa caixinha e conseguir passar uma mensagem, eu já fico feliz, né? Os próximos passos, agora eu estou escrevendo projetos de água, projetos de meio ambiente. Eu já tenho um projeto da Lei Rouanet, que a gente coloca o ODS de igualdade de gênero, que é Meninas e Mulheres na Ciência, com a história de Marie Curie. E eu tenho agora um projeto que também eu estou escrevendo de ODS, mas na linguagem das crianças. Então, eu quero que elas entendam, dentro do mundo delas, o que é cada ODS, porque elas precisam saber. Com certeza. Né? Os adultos não sabem. Não sabem. Professores não sabem. Quando você entra em uma escola, umas escolas boas aqui de São Paulo, eles sabem. Às vezes, alguns professores da escola pública, tem professores da escola pública muito bons, sabem. Mas quando você chega para a educação básica, para o infantil, que não é o professor especialista, ele não sabe. A professora de ciência, ela não sabe, porque ela tem... A professora pedagoga, formadora... Polivalente. Ela é polivalente, ela dá matemática, português, ela não sabe. E é muito desafiador para ela, com toda a quantidade da demanda que está vindo, com a transformação da educação. Ela está cansada, ela precisa de ajuda. E o Ciência na Caixa, ele traz praticidade. Veio para ajudar. Ele traz praticidade para os professores e praticidade para as famílias. Porque, meu filho não se interessa em estudar, né? Você mencionou da pedagogia do exemplo. Tudo bem que eu sou um ponto fora da curva, eu gosto de estudar. Mas eu nunca mandei meus filhos estudarem, porque eles me veem estudando. Sempre, né? É o exemplo, né? É o exemplo. E eu acho que trazendo um gancho do que você disse, Pri, Dé, como que a gente vai usar isso na área clínica? Então, eu acredito que na área clínica a gente pode levar a caixinha aqui da Pri, né? E mostrar para as crianças que pode ser feito o STEAM também, não só na escola como na clínica. Então, desenvolver essas funções executivas, desenvolver a empatia, né, através também da literatura, né, que a Pri também tem. Então, a empatia, a colaboração, esse trabalho em grupo e desenvolver mesmo essa questão de atenção, de planejamento, de controle inibitório. Então, essas diversas competências aí muito importantes aí tanto para as crianças como para os adultos, né? A gente já consegue ir formando desde pequeno, né? Ter esse desenvolvimento integral mesmo da criança. Se a criança levar a caixinha para a escola e ela explicar o que ela fez, ela aprende muito. A gente aprende ensinando, né? Ela aprende muito. Então, assim, eu acho que uma boa alternativa, leva isso pro seu professor, dá de presente para ele, conta o que você fez. É isso. Então, ela leva para a família e ela começa a ver, nossa, aprender é legal. E aí, dessa forma, dá para ampliar, né, o uso da ciência na caixa aí, em diversos lugares. Sim. Existe um tabu, né, Débora? A escola, ninguém pode falar, as crianças, elas não podem falar, mas a escola é chata. A escola ainda é chata.
E se você chegar para uma criança e perguntar, inbox, é chata, né? Então, porque a gente tem um mundo aí onde a informação, ela tá na palma da mão. Tá muito fácil. Tá muito fácil, né? A primeira tese, eu escrevi sem o Google, né? Hoje eu tô escrevendo uma tese com inteligência artificial. Inteligência artificial hoje em dia. Nós temos que saber usar. Falar, mas você vai usar IA? Eu tenho que usar. Eu tenho que usar. É um recurso disponível. Super Você tem que saber usar. Sim. Você tem que saber usar. Principalmente em ciências humanas, é um pouco mais complicado que exatas, né? Com a IA. Mas, por exemplo, eu tô sem criatividade. Aí eu tenho algumas menções de análise. Eu falo, sugira alguns nomes de categoria. E a partir dessas informações que a inteligência artificial me passou, eu tenho um insight de colocar um nome bacana. Verdade. E qual o problema? Mas mesmo os professores, né, eu estava também numa reunião do Fundamental anos finais, né, que meu filho já é um pouquinho mais velho. A professora estava falando isso, a professora de história, né, as mães estavam questionando a questão de nota, prova. Ela falou assim, o conteúdo, a informação tá muito fácil para eles. É só jogar lá, apareceu. Então, assim, o que a gente está cobrando? A gente está cobrando que eles consigam se comunicar, que eles consigam escrever, que eles consigam... Ela até falou assim para mim, fala para ele escrever com as palavras dele. Porque o conteúdo em si é só você jogar na internet. Mas eles têm que aprender essas outras habilidades de trabalhar em grupo, de saber se comunicar, de saber escrever. Hoje em dia, lá na clínica, a gente tem muito questionamento em relação a isso. Chega muita criança, tanto atípica como típica mesmo, sim, que não sabe ler e interpretar. Então, a gente recebe muita criança que aí... a gente avalia se a criança não tem nenhum transtorno de aprendizagem. Às vezes tem uma dislexia, descalculia, enfim. Então, isso tudo é avaliado na clínica. Mas às vezes não, às vezes a criança só tem essa dificuldade de aprendizagem porque hoje em dia eles não leem, né? Não lê, não escreve. Os pais não têm leitura. Então é complicado essa parte, né? Mas aí na clínica a gente consegue desenvolver, porque somos profissionais especializados e a criança é aquele atendimento individual. Então às vezes na escola, esse é um outro fator que as escolas estão enchendo muito as salas. Então assim, as salas estão bem numerosas, tá cada vez mais difícil para o professor conseguir, né, fazer diversas atividades como essa, porque são muitas crianças por sala e tem muitas crianças de inclusão que demandam uma atenção mais específica, né? Então, e assim, mesmo em escolas grandes, a ajuda não é a que era necessária, né? Então, assim, às vezes tem escola que tem estagiário para ajudar, mas assim, não são pessoas especializadas, né? Eu vi outro dia uma reportagem que na área pública eles diminuíram a quantidade de ATs, né, que a gente fala, que é para ajudar a criança que tem algum tipo de dificuldade. Então, assim, cada vez estão diminuindo mais e a professora acaba ficando sozinha na sala. Então, é complicado para a professora dar conta do conteúdo, dar conta dessas crianças que demandam um pouco mais e que você tem que adaptar, né, de acordo com a necessidade de cada um. E fazer as atividades práticas. Então, esse é um desafio também, porque estão enchendo, não só na escola pública, como na particular também, as salas estão bem numerosas. O prejuízo pedagógico aí é bem alto. É difícil. E Pri, para a gente reverter isso, né, um pouco, né, indo até para o encerramento, se uma escola, uma família quiser apoiar Ciência na Caixa... É só entrar no site... ciencianacaixa.com.br, conhecer os nossos projetos. Nossos projetos não são engessados. Eu quero fazer um projeto X. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Tem o nosso Instagram também, @ciencianacaixa, que a gente vai estar agora em parceria com a Neon. Boa. E vai ser um sucesso, eu tenho certeza. Vai ser excelente, com certeza. E juntos, e investindo na base e na educação, nós vamos ter dias melhores. Legal. A gente podia ficar falando horas aqui, né? Tem bastante assunto, né? Mas... Só deixa eu passar meu Instagram aqui. Por favor. Então, se alguém quiser conhecer melhor meu trabalho, eu também tenho um Instagram, @neurovivenciakids. Agora eu tô no segundo semestre abrindo um espaço de atuação, né? De neuropsicopedagogia, de psicologia na área infantil. Então, a gente também vai estar fazendo a parceria com a Pri. Inclusive, estou feliz aqui que já ganhei vários kits. Sim, precisa colocar com as crianças. Agora vamos colocar em prática
E sigam também a Pri no Instagram, que tem projetos muito interessantes lá. Sim, juntos nós vamos conseguir. Eu tenho certeza que sozinho ninguém faz nada, né? Nós precisamos de parceiros, bons parceiros com os mesmos ideais. E eu acho que é isso que aconteceu com esse trio aqui. Concordo plenamente. Eu acho que para quem ama a ciência, né, compartilha, curta, né, o nosso Instagram também, mas com certeza o nosso podcast, o Neoncast. Mais uma vez eu agradeço a presença de vocês duas, espero que retornem, tá? E é isso aí, gente, até o próximo episódio, obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa.